Vou continuar só para retomar. Então, eles acreditam que por você não regulamentar, automaticamente o salário vai ser maior. E aí os empresários e funcionários vão poder negociar sem aquela coisa, não, recebo tanto porque o que a lei manda e não posso negociar. As diretrizes do projeto neoliberal foram sistematizadas no Consenso de Washington de 1989, que reuniu representantes dos Estados Unidos, dos países da América Latina, Banco Mundial, Instituto de Economia Internacional de Washington, do FMI e do BID para analisar as economias dos continentes americano. Nesses encontros foram propostos vários planos de ação com o objetivo de estabilizar a economia dos países por meio do controle da inflação e modernização dos estados. Rafaela está entrando. Rafaela, desculpa, caiu minha internet. Peço desculpas. Além da prescrição dos princípios da política econômica examinadas no capítulo 9, o projeto neoliberal prevê o direito à propriedade privada, o regime da democracia representativa, com autonomia entre os poderes executivo, judiciário e legislativo, e liberdade para ações na ordem econômica, ordem natural. A expectativa neoliberal se baseia no controle da inflação e dos gastos públicos e no crescimento da economia, a fim de gerar mais empregos, aumentar o consumo e promover a estabilidade social. O projeto neoliberal, entretanto, tem gerado consequências inicialmente não previstas, como o questionamento do papel do Estado como órgão protetor das economias nacionais. Como que o Estado vai proteger as empresas, fábricas nacionais? Crescente pressão de grupos econômicos sobre o Estado para reduzir ainda mais a atuação estatal, ou seja, tem gente que fala que o Estado está agindo muito ainda na economia, como no Brasil, ter o salário mínimo, FGTS, as leis, obrigações trabalhistas. A explosão da criminalidade e marginalidade social gerada pela diminuição dos postos de trabalho em razão da acirrada concorrência entre as empresas. A perda da visão ética no que se refere à competitividade. O capitalismo, ele é amoral. As empresas não estão ligando muito para a moralidade. A não submissão do Estado às multinacionais e transnacionais, que com isso ameaçam deixar o país para buscar condições mais favoráveis, o que pode gerar desemprego e perdas econômicas. Ou seja, se um país aumenta o imposto, se um país começa a estatizar, tornar listado algumas fábricas, a empresa pode falar, não, estou saindo fora, como a gente viu na Argentina, está caminhando para o socialismo, a Coca-Cola saiu fora e veio para o Brasil. Então, os governos dependem dessas empresas para a manutenção dos empregos, geração de mais, porque se essas empresas saem, pessoas perdem emprego. E aí você perde naturalmente apoio popular e você vai ter uma crise interna, porque vai ter desemprego, as pessoas não vão poder comprar, e aí paulatinamente a economia vai se piorando. A desenfreada ação predatória sobre o meio ambiente, o que resulta na dilapidação dos recursos naturais, enquanto a gente tem a Faber-Castell que respeita o meio ambiente, o que corta a planta, vamos ser outras pessoas que não estão se importando com o ambiente, querem apenas pegar a matéria-prima, mais barato, vender, ter o seu lucro. O aumento da exclusão social, que distancia ricos e pobres e estimula a violência e criminalidade. Tem gente que tem esse pensamento, tem gente que fala que não, que isso não justifica, que acha que tem ladrão rico, por exemplo, político rico que rouba e tem dinheiro, para que rouba se tem dinheiro? O aumento do desemprego estrutural, ou seja, a perda de ocupações no setor. Faz sentido, né? Porque não é ter muito pobre que é honesto, que não rouba. Se fosse assim, se todo mundo fosse rico, assim haveria roubo, haveria furto, que é questão do caráter. Porque os políticos naturalmente já têm um salário astronômico, muito maior do que qualquer trabalhador, muito maior. Deputado, senador, vereador, etc. Em Mongaguá, vereador ganha 5 mil, vai ganhar 10, que é uma cidade pequena. Aí você imagina um senador, um deputado federal, um governador. Então, se Mongaguá, que é uma cidade pequena, paga isso, imaginem a nível federal, qual o salário? Gigantesco. Fora auxílios. Vem limpinho para eles 20, 30 mil.
com auxílios à moradia, paletó, gasolina, motorista, empregados, já 20, 30 mil limpinho para ele. E mesmo assim, aí ele ainda tem roubo, desvio e etc. Então, É. aqui eu respeito, mas não concordo. O dumping social, que ocorre quando uma empresa, para cortar gastos e ganhar competitividade, paga salários baixos e deixa de contratar funcionários locais para empregar imigrantes de países periféricos, ou deixa de instalar suas fábricas nesses países. Isso nos Estados Unidos, que levaram as fábricas para a China, porque a mão de obra é mais barata e a energia é mais barata. Então a China estimulou a acontecer isso. E aqui temos protestos na Espanha, protestos contra medidas governamentais restritivas que geram desemprego e intensificaram problemas sociais em Madrid, na Espanha, em 2012. Desde a eclosão da crise dos mercados financeiros em 2008, começando na crise dos imóveis lá nos Estados Unidos, as economias centrais dos países da Europa e Estados Unidos vêm tentando restaurar seu ritmo de crescimento para diminuir as altas taxas de desemprego. A estratégia adotada obedece preceitos neoliberais, com redução dos gastos públicos, inclusive em áreas sensíveis como saúde, educação, transporte e moradia, se bem que os Estados Unidos não têm saúde pública, igual ao Brasil. Países como Grécia, Espanha e Itália estão entre os mais atingidos pela crise. E os países estão cortando impostos, os americanos, na gestão Trump, tiveram impostos e burocracia diminuída e a economia cresceu fortemente, gostando ou não dele. O fato é que a economia americana de 2017 para cá cresceu de maneira absurda. Claro que com a pandemia, a grande maioria dos países foi prejudicado, tirando a China, que o único que cresceu, o resto decresceu. O mundo inteiro foi prejudicado, igual na crise de 2008. Mas até a pandemia, os Estados Unidos estavam crescendo, adotando esses preceitos de redução de impostos, de burocracia, para fomentar o consumo e a geração de emprego. Até porque as fábricas americanas estavam indo para a China. Então, ele tinha que fazer alguma coisa para as fábricas voltarem, senão as fábricas continuariam lá. Argentina, Peru, Chile, Venezuela, México e Brasil aderiram ao neoliberalismo. No Brasil, a opção pelo projeto neoliberal teve início entre 90 e 92, no governo Fernando Collor de Mello, e sua implementação definitiva ocorreu entre 95 e 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso. Apesar da estabilização econômica, os graves problemas sociais do país tornaram-se ainda mais preocupantes, colocando em risco a estabilização econômica. Mas o Brasil não adotou todos os preceitos neoliberais. O Estado atua fortemente na economia, por exemplo, controlando o salário. Aqui no texto do neoliberalismo diz que eles querem que o Estado não defina salário, que o trabalhador e funcionário defina isso. Mas a grande maioria dos postos de trabalho é o salário mínimo. Vai contratar alguém, o piso, é o salário mínimo. Principalmente, por exemplo, em mercados, lojas, isso aqui, é o sindicato que define quanto que vai ter o salário e aquilo que paga independente se você é homem, se você é mulher, a tua idade, cor, etc. Sua competência é aquele salário. Então, o Brasil não adotou totalmente o neoliberalismo, pelo menos de acordo com o texto que a gente viu, tá aqui bem escrito. Não, como é que fala? Tá aqui, ó. Prevalece a livre negociação entre as partes, empregados e empregadores, sem interferência do Estado. Isso não ocorre. É o salário mínimo, é o piso que pagam. Então, o Brasil não adotou tudo que se pede no neoliberalismo. Aham. O próprio texto refuta o texto. O texto diz que o Brasil adotou totalmente neoliberalismo, mas o texto lá atrás fala, não, neoliberalismo é empregado e funcionário negociarem livremente. Isso não ocorre no Brasil. Quem trabalha, quem conhece que trabalha, sabe. Você chega, é o piso. É o piso, principalmente em mercados, etc. Então, isso não ocorre. É difícil uma área que tenha livre negociação e permita concorrência, pagar mais ou menos. Acho que só no setor de educação, onde colégios pagam isso, aquilo, e colégio particular paga mais que o Estado, por exemplo. Mas, tirando isso, sempre é o salário piso. Alguma dúvida por enquanto? Não? Não? Vou continuar na página
270. Deixa eu tirar a foto aqui para vocês. 8h27, ainda a gente tem um bom tempinho. Desafio nórdico. Vamos dar uma lida. Todo tempo a gente continua. O desafio nórdico, que são Noruega, Finlândia, Escócia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, países que ficam no norte da Europa. Descendentes de uma tradição repleta de seres fantásticos. A gente tinha uma série na Netflix que era sobre isso, me fugiu o nome, mas tem tradições show de bola bem legais, que inspiraram heróis e vilões de filmes, livros, músicas e histórias em quadrinhos. Os atuais habitantes dos países nórdicos parecem ter encontrado a forma ideal para vencer os vilões, como a má distribuição de renda e miséria. Aquele estado de bem-estar social-democracia, permite a concorrência, as pessoas podem ter o capital, mas o Estado busca intervir para não faltar saúde, não faltar segurança, não faltar saúde para as pessoas. Mitologia nórdica, essa palavra eu não sei, Jormungand em português. A serpente é um dos 3 filhos de Loki, deus do caos e do fogo primordial. Sabendo do potencial destrutivo da criatura, Odin, principal deus da mitologia nórdica e pai de Thor, lança Jormungand no oceano. A serpente cresce em proporções avassaladoras. É tão grande que consegue dar a volta ao mundo e engolir a própria cauda. Na luta final entre as forças da Ordem do Caos, essa Jormungand, está destinada a morrer pelas mãos de Thor, que também perde a vida nessa batalha. Uma maneira de interpretar esse mito é que certos acontecimentos atingem proporções tão grandes que se tornam padrões cíclicos que sempre se repetem, como a serpente gigantesca que pode abraçar o mundo e ainda morrer com a própria cauda, e que a ruptura desse padrão só é possível a partir de um grande sacrifício. Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia estão entre os países com índice de desenvolvimento humano IDH mais alto do mundo. Esse resultado reflete a existência de um Estado que provê educação de qualidade, saúde de ponta, segurança e igualdade social. Esses países compartilham práticas sociais, políticas e econômicas que permitiram aos especialistas cunhar o termo modelo nórdico para se referir à versão escandinava do estado de bem-estar social. Na mitologia nórdica, o teixo é uma árvore sagrada, pois uma delas, chamada Yggdrasil, sustentava o universo e os 9 mundos existentes na cosmogonia. A razão pelo qual o modelo nórdico é tão celebrado é a altíssima qualidade de vida, mistura de estado do bem-estar social, livre mercado, mobilidade econômica, igualitarismo, respeito aos direitos humanos e às liberdades individuais. Os países nórdicos conseguiram derrotar as crises econômicas e a pobreza. As mulheres têm alto grau de participação na política e na economia. Na Noruega, existem políticas de cota para assegurar a presença de mulheres em cargos de chefia. Aqui no Brasil, só existe essa cota com relação a candidatas para legislativo. Tem que ter 30% no mínimo de mulheres, tanto para vereadoras, senadoras ou deputadas. A Suécia garante constitucionalmente o acesso a qualquer documento do Estado. Foi também o primeiro país a garantir liberdade de imprensa, 1766, e abolir os privilégios da aristocracia no acesso aos empregos públicos, 1840. Um dos pontos do sucesso do modelo nórdico é a transparência governamental. Existe uma longa e sólida tradição de participação política
e liberdade individual. O índice de confiança da população nas instituições governamentais é altíssimo. Devido à transparência, qualquer um poder pegar qualquer documento e saber quanto o governo gastou, a população sente-se confiante e confia no governo como um todo, enquanto no Brasil a gente tende a não confiar no governo por falta de transparência, corrupção e etc. Governos em geral, que foram, estão, estarão sempre nas mais diversas esferas do poder. Na política, em geral, o brasileiro não confia. O percentual do PIB, Produto Interno Bruto, em gastos públicos de cada país nórdico é muito alto se comparado ao de outros países europeus. Isso ocorre pela alta taxa de pessoas trabalhando para o governo, com sólidos planos de carreira, bem como de aposentadoria e pelo seguro-desemprego. Uma das poucas críticas ao modelo é justamente em relação aos altos gastos públicos. Não se sabe por quanto tempo é possível manter esse equilíbrio e qualquer queda na arrecadação poderia gerar sérios problemas. Se o Estado não conseguir arrecadar tudo que ele precisa para garantir tudo que ele oferece, vai faltar dinheiro e aí você vai ter que imprimir dinheiro, aumenta a inflação e aí tudo fica mais caro, começa a ter desemprego. Então não se sabe até quando isso vai durar. Como simboliza o mito de Jean Monnet, o ciclo da instabilidade e desigualdade foi quebrado e um novo paradigma foi gerado devido aos esforços coletivos. Manter o Estado funcionando dessa maneira resulta em taxações que chegam a ultrapassar 50% da renda de empresas e indivíduos. Porém, a aceitação desse sistema é quase unânime, dada a sua funcionalidade, ou seja, as pessoas pagam praticamente 50% de impostos, trabalham 6 meses praticamente para pagar imposto, mais do que o Brasil. Porém, lá as pessoas não reclamam porque esse dinheiro é revertido, as pessoas veem esse dinheiro sendo revertido na saúde, na segurança, na educação, as pessoas conseguem acompanhar onde cada dinheiro foi gasto e mesmo elas tendo um poder de compra menor, pagando muitos impostos, ela vê, aqui tem saúde, aqui tem educação, aqui tem segurança, os policiais são bem remunerados, tem estrutura, as escolas muito bem estruturadas, saúde tem todos os equipamentos, saúde preventiva, qualquer pessoa faz qualquer exame, qualquer consulta, cirurgia, etc. Então, por isso que as pessoas aceitam pagar tanto imposto. Talvez se no Brasil ocorresse o mesmo com relação à transparência, à honestidade, a gente não reclamaria de pagar tanto imposto, uma vez que a gente veria os resultados. Alguma dúvida? Aham. Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Não. Eu vou tirar mais 2 fotos. Desculpa estar deixando o grupo com foto, mas faz parte. Aquarela. Tá sendo aqui médio. Tira 2 para poder entender bem. Batendo bola. Insegurança alimentar. No mundo, aproximadamente 870 milhões de pessoas sofrem com a desnutrição, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, é a sigla em inglês. A média de subnutridos representa 12,5% da população do planeta. Os percentuais aumentaram para 23% nos países em desenvolvimento e caem para 14,9% nas nações desenvolvidas. Esses dados constam no relatório Estado de Insegurança Alimentar do Mundo, SOF, sigla em inglês de 2012. Segundo o relatório, 852 milhões de pessoas subnutridas estão em países em desenvolvimento, o que representa 15% de sua população, enquanto cerca de 16 milhões de pessoas subnutridas vivem em países desenvolvidos. Em comparação com os dados dos últimos 20 anos,
houve redução do número de subnutridos. Ou seja, tem muita gente subnutrida, mas há uma redução. Mesmo que houvesse uma única pessoa, já seria motivo de preocupação. Embora a Ásia seja o continente com o maior número de subnutridos, porque tem mais gente, a África cresce o número de indivíduos que sofrem com a subnutrição. Já a América Latina e o Caribe, embora apresente progressos, ainda registram 49 milhões de indivíduos com fome. Essa é terrível, passar fome. Observe no gráfico e na tabela alguns indicadores dessa situação. E aí a gente tem um gráfico percentual de domicílios com serviços essenciais do país, no Brasil, segundo o PNAD. Em 2009, 84,2% tinham abastecimento de água, subiu para 84,6%. Você não tem água em casa, isso é terrível. Rede coletora de esgoto. No Brasil era 52,5%, agora 54,9%. Houve um aumento. Fossa séptica. Caso a pessoa não tenha rede coletora, onde a gente usa o banheiro, lava a louça e vai para cá, desce e vai para a rua e o governo vai, trata. Claro, a gente paga, a conta de água vem dobrada. Mas é muito melhor do que você ter que tirar, limpar a fossa, dar um jeito de jogar longe ou contratar uma empresa. Fossa séptica, 6,6% em 2009 e agora 7,7%. Fossa é quando você tem ali numa caixinha, próximo da cozinha, próximo do banheiro, e aí enche, você tem que limpar. Normalmente tem empresas que fazem isso, que vêm, colocam um cano, sugam e rapidamente deixam limpinha, mas você sempre tem que estar limpando. Quando você tem rede coletora de esgoto, nunca enche, porque vai encher e vai para a rua, lá na rua tem as tubulações e é levado para onde tem que ser de direito, tratado e etc. Coleta de lixo era 88,4%, subiu 0,4%, 88,08%. Iluminação elétrica, 98,9%, passou para 99,3%. Isso de 2009 a 2011. Claro que, naturalmente, esses números vão aumentando. Pesquisa IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, temos um outro gráfico. Déficit, altura, idade entre crianças menores de 5 anos, ou seja, a criança tem deficiência, ela não atingiu a altura que é esperada para que ela tenha até 5 anos. No Brasil, e aqui, azulzinho, pertence crianças, porcentagem com 5 anos com baixa ou muita baixa altura para a idade, ou seja, o que está de azul é criança que está abaixo, vermelho. 5 anos com muito baixa altura para a idade, desnutrição crônica. Tem no Brasil, no sul, sudeste, norte, nordeste e centro-oeste. Era 13, no Brasil 13,3%, a informação em azul e a vermelha 6%. Eu só li mais uma vez para saber a diferença entre uma e outra. 5 anos com baixa ou muito baixa altura para a idade. É a mesma informação. 5 anos com baixa ou muito. Seja como for, a gente Acho percebe. que o azul é a altura e o vermelho é sobre a desnutrição. Eu acho que é isso mesmo. Porque de repente, Entre parênteses. o azul, por exemplo, é aquela criança que ela é pequenininha, mas ela não é tão magra. Ela é até gordinha, um peso ideal. Isso. Já a informação em vermelho, isso mesmo, está correto. É aquela criança que é magra, considerando a altura dela, que ela não atingiu a altura. O vermelho, essa informação, felizmente, dos males ou menor, ela é sempre menor do que a criança que não atingiu a estatura desejada, ou seja, 13,3% no Brasil são de crianças que não têm altura desejada, já 6% são de crianças que não atingiram o peso e o tamanho necessário. E aí a gente vai para o sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste.
Os maiores números, infelizmente, são no norte e no nordeste, que as crianças que não têm altura são 21%, ou seja, de 2 a cada 10 crianças não têm o tamanho ideal, e 9,1% de crianças subnutridas, que não têm o peso para a altura necessária. Ela tem, por 1,5 m e tinha que ter, 20 quilos, ela tem menos, hipoteticamente falando. No Nordeste, vem logo em sequência 15,3, 7,3. Depois temos o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Sudeste, muito por causa também do Espírito Santo, e Minas Gerais, logo sequência Rio de Janeiro, São Paulo. Além do que essas principais capitais, BH, Rio de Janeiro e São Paulo, tem muitas regiões periféricas onde as pessoas passam necessidades e aí o número acaba sendo elevado. E o Sul, apenas 3 estados com melhor qualidade de vida, acaba tendo valores menores. Alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Com a mediação do professor. Beleza. Com a mediação do professor, debata com colegas a questão a seguir. Não tirei foto disso, mas eu vou ler e comentar um pouquinho. Apesar dos avanços da tecnologia, indústria de alimentos, produção agrícola e pecuária, ainda há no Brasil crianças que sofrem com desnutrição. O modelo econômico ditado pela globalização poderia suprir essa deficiência? É complicado. O modelo ditado pela globalização seria o neoliberalismo, sem se preocupar com o bem-estar social, porque o neoliberalismo a gente viu que vai buscar a economia, livre concorrência, Estado menor, e se o Estado é menor, automaticamente ele não vai ter como fazer programa de distribuição de renda, não vai ter como pegar renda e dar para as pessoas que estão passando fome, com necessidade, com sérios problemas. E para você suprir a questão da desnutrição, para você suprir a questão da criança não ter a altura certa, como é que você faz isso? Vai ser o Estado, naturalmente, intervindo nisso, com mais médicos, mais nutricionistas, dando os medicamentos, suplementos, dando dinheiro para que essas pessoas possam comprar alimento para as crianças. No modelo neoliberal proposto para algo global, isso não é possível. Vão ser gerados empregos, mas e as crianças que estão passando fome, subnutridas, desenvolvidas? No caso, pelo que a gente viu no texto, o melhor modelo seria o da social-democracia, que vai visar o bem-estar social. Vai cobrar mais imposto? Vai cobrar mais imposto. O Estado vai ser maior, porém, o Estado vai conseguir garantir isso, porque não existe essa coisa de dinheiro público do governo, tem dinheiro dos pagadores de impostos. Então, para o Estado conseguir resolver isso, para o Estado colocar médico nos bairros, colocar especialistas, nutricionistas e ter um programa de distribuição de renda voltado para suprir isso, ele precisa cobrar mais imposto. Ele vai cobrar mais imposto, mas vai conseguir dar isso e essas famílias vão ter pelo menos o seu ganha-pão. E talvez, quem saiba, o Estado possa oferecer cursos técnicos, capacitar essas pessoas para que elas possam trabalhar e ter a sua própria renda. E chegar a um ponto onde não dependam mais do Estado, porque essas pessoas já têm o seu dinheiro, conseguem se sustentar, conseguem ter um emprego. Mas seja como for, quem passa fome hoje. Não dá para esperar vir reduzir os impostos em fábricas, etc. Vai ajudar muita gente, vai ajudar. Mas quem passa fome precisa de emprego, de programa de distribuição de renda. Então, a resposta para essa pergunta, pelo menos do meu ponto de vista, é não. Um caso que ajudaria a combater isso, déficit de altura de idade, crianças com altura menor do que planejada ou subnutrida, só se resolve tratando saúde. E com certeza, se essas crianças estão passando por essa deficiência alimentar, elas com certeza não têm condições de passar por nutricionista. Se não tem nem como comprar comida, vai ter como pagar. Então elas dependem algo público, algo do governo. E aí o governo precisa ser grande, ser maior, cobrar mais impostos para poder garantir, para poder chegar no
nos bairros, nas unidades de saúde e colocar lá nutricionistas, pediatras, para orientar os pais, ter um programa de renda, um cartãozinho para as crianças, os pais responsáveis irem no mercado e comprar alimentos, aprimorar o Bolsa Família, por exemplo, criar o Renda Cidadã. Aí os pais vão ter uma orientação correta e vão ter dinheiro para seguir aquilo que foi falado, e com o tempo você vai combater e vai diminuir isso, que as crianças vão se alimentar mais, vão ter uma orientação correta, profissional, e isso com certeza vai diminuir pouco a pouco, não vai mudar da noite para o dia, porque você tem que ter um processo contínuo de acompanhamento. E as crianças que vão nascer também precisam desse acompanhamento contínuo, que seja prolongado. Beleza? Aham. Alguma dúvida por enquanto? Não? Não? Não. Faltam 3 minutos para acabar a aula, apesar aqui do Zoom estar dando mais 9, mas eu não vou usar esses 9 minutos, vou deixar vocês terem intervalo, que a aula acaba 8h50, né? 8h50, aí vocês têm 20 minutinhos de descanso para poder esticar a perna e etc. Semana que vem a gente vai continuar vendo, aí vai estar lá os princípios do subdesenvolvimento, Brasil, um país subdesenvolvido, vai ter um mapa do desenvolvimento humano, política social no Brasil, o plano real, Lula e os programas de inclusão social e assistência, mais outras questões, até que vai chegar mais para frente questões de Enem e vestibulares. Eu creio que logo até novembro a gente já vai terminar esse capítulo, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, algo para comentar, fica à vontade. Não? Eu agradeço a participação de vocês, peço desculpas por qualquer coisa, por a minha internet ter caído. Logo mais já vou postar as aulas, Classroom, se alguém quiser rever, passar para o colega que não viu. Beleza? Obrigado, tchau, tchau, até semana que vem.